Olá, meu nome é Iago, eu sou o integrante que vai representar o grupo que vai falar sobre a metrópole de Sydney, na Austrália. Esse grupo é composto por eu, Iago Mistrange, pela Camila Campos, pela Jéssica Alexandre e pela Manuela Azevedo. Ao apresentar uma metrópole, primeiramente a gente tem que pensar em como o pensamento de planejamento chegou. Um dos primeiros arquitetos da história foi o Hipódamo de Mileto. Ele projetou Alexandria. Ele pensava que ao estudar algum espaço, se deve pensar em como os fluxos vão funcionar e como as pessoas vão passar por aqueles fluxos. E esse pensamento foi se adaptando com o tempo. Não é novidade nenhuma que, com o passar do tempo, um dos principais questionamentos políticos, econômicos e sociais é a falta de planejamento de grandes metrópoles, o que acaba ocasionando uma série de problemas que, com o passar do tempo, vão se agravando e prejudicando cada vez mais quem vive naquele espaço. Um projeto de planejamento urbano deve levar em consideração inúmeras análises e inúmeras pesquisas numa tentativa de chegar à perfeição, o que é muito difícil, mas a intenção é sempre minimizar todos os problemas atuais e que possam vir a acontecer no futuro. O planejamento urbano é muito importante para que, com o passar do tempo, essas cidades não acabem não conseguindo abranger e suprir toda a necessidade populacional. A cidade de Sydney, que é na Austrália, ela vive em constante cuidado com esse planejamento urbano. Um detalhe que é fácil de perceber esse cuidado deles é que existe um pensamento de importância na tentativa de balancear o quantitativo demográfico entre centros rurais e centros urbanos. E essa tentativa de balancear causa um equilíbrio que facilita muito o dia a dia da cidade. Falando ainda do dia a dia, a gente lembra que Sydney é uma cidade que recebe um quantitativo de trabalhadores nos seus centros urbanos muito grande. Além disso, existem muitos estudantes, sem contar os turistas, sabendo que Sydney é uma cidade multicultural, em que em seus centros urbanos você consegue atender turistas, estudantes e trabalhadores de inúmeras formas. Por isso, essa palavra multicultural é facilmente usada para definir algum centro urbano em Sydney. Observando Sydney através dessa palavra de multicultural, em seus centros urbanos a gente consegue enxergar inúmeros polos gastronômicos, polos estudantis, centros culturais de oficinas e apenas observação. E o interessante é que ao observar todos esses polos e centros, se vê com facilidade a importância que o meio ambiente tem no pensamento e no planejamento desses centros urbanos, contando com essa parte cultural, é claro. Preciso observar e saber também que Sydney é uma cidade que, apesar dessa multiculturalidade, dessa recepção de turistas e de estudantes de inúmeros outros países, é importante deixar claro que ela também não abandona as suas raízes e a sua cultura. E isso é muito importante para trazer uma identidade para esse centro urbano e para essa metrópole gigantesca que é Sydney. Mas é claro também que essa importância dada às suas raízes e à sua história não deixa de abrir espaço para a inovação, que com o tempo, querendo ou não, acaba chegando em qualquer lugar. E lá não seria diferente. O importante é estar preparado para receber a sua inovação sem deixar suas raízes de lado. Sabendo que essa inovação pode trazer, e com certeza vai trazer, uma melhora da qualidade de vida e da economia em si de toda a cidade, conclui-se que Sydney é um polo comercial de toda a Austrália. E isso acontece de uma forma que acaba rotulando Sydney e o seu centro comercial como uma dessas cidades do futuro, né? Que a gente sabe que tudo indica que ela está muito bem fomentada e estruturada em saber dividir-se e se adaptar para receber polos industriais e comerciais, mas também polos, assim como eu já disse antes, culturais, gastronômicos e sociais, conseguindo equilibrar e balancear tranquilamente a parte empresarial e industrial e a parte social populacional. Em si, ela se destaca, além desse balanceamento, por seu planejamento futuro, em que, assim como eu falei que ela é considerada uma cidade do futuro, esse planejamento pensando no futuro adapta a cidade de uma forma em que ela consegue receber turistas e facilitar a sua mobilidade, assim como ela também recebe estudantes e facilitar a probabilidade de emprego local, a probabilidade de vida local ser muito mais tranquila e muito mais fácil para toda a sua população, sendo ela nascida ali ou sendo ela aquela que foi lá estudar, foi lá trabalhar, se adaptou e agora sabe que Sydney é uma metrópole maravilhosa.